Olá pessoal, boa tarde. No vídeo de hoje vou falar aqui sobre uma questão que aborda aquela tradição dos hindus de expressar problemas algébricos, né, principalmente aí envolvendo equações do segundo grau ou do primeiro grau, através de uma série de procedimentos que eles colocavam em forma de poemas, né? Então, peguei aqui como exemplo para a gente abordar aqui a questão 4.1 da lista que eu passei para vocês de História da Matemática, né? Onde é um problema proposto por Bhaskara, né, em seu livro, e que ele pede para a gente tirar desses versos aqui que se encontram na obra de Bhaskara, pelo método proposto por ele, para a gente descobrir a quantidade da qual ele está falando, né? Então, assim, a confusão maior, né, em resolver esse tipo de problema pode ser justamente no fato de a gente tirar um problema matemático de dentro do poema, né? Então, o poema o poema a seguir diz assim: de um bando de gansos, quando apareceu uma nuvem, 10 vezes a raiz quadrada do total foram para o lago Manassa. Um oitavo foi para a floresta coberta de hibiscos e 3 pares foram vistos brincando na água. Diz-me, donzela, o número de gansos do bando, né? Então, uma forma que eu proponho para vocês abordarem esse tipo de problema é você separar, localizar no problema as quantidades a qual ele se refere. Por exemplo, de um bando de gansos, né? Então, a primeira coisa que a gente nota aqui é que essa é a quantidade que ele quer descobrir. Quem é esse bando de gansos? Por isso que eu escrevi aqui embaixo qual a variável que a gente vai adotar para representar esse bando de gansos, né? Depois, ele diz que desse total, 10 vezes a raiz quadrada foram vistos no Lago Manassa. Então, a chave aqui é qual? 10 vezes a raiz quadrada desse tanto, né? E por isso que eu também discriminei aqui 10 vezes a raiz quadrada. E também diz que um oitavo foi para a floresta coberta de hibiscos. Então, vamos aqui sublinhar um oitavo, né, que também saiu dessa quantidade inicial. E por último, 3 pares foram vistos brincando na água. 3 pares. Então ele quer saber qual o número de gansos do bando. Como eu disse de início, ele quer saber isso aqui, ó. Qual o número de gansos do bando, né? Então, antes da gente começar representando por x essa quantidade, aí depois 10 vezes raiz de x e por aí vai, vamos pensar no seguinte: ele quer uma quantidade da qual você vai poder extrair uma raiz quadrada e também da qual você pode calcular um oitavo dela, né? Então, para facilitar os nossos cálculos, você pode dizer que a sua quantidade inicial era de 16x ao quadrado. Por quê? Porque eu sei extrair a raiz quadrada disso, né, que dá 4x, e eu também posso calcular facilmente um oitavo dessa quantidade. 16 sobre 8 dá x ao quadrado. 2x ao quadrado, desculpem, né? Então, vamos adotar que nossa quantidade inicial é 16x ao quadrado, certo? Só para facilitar nossas contas e não trabalharmos com frações. Ou termos que ainda ter que eliminar a raiz quadrada de uma variável, né? Que é um processo chato, trabalhoso, entendeu? Então vamos fazer assim. Nosso bando de gansos era 16x ao quadrado. 10 vezes a raiz quadrada disso. Então 10 vezes a raiz quadrada de 16x ao quadrado. Raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de 16 é x. Então fica 10 vezes 4 vezes x, 40x. Então, temos assim que 10 vezes a raiz quadrada dessa quantidade dá 40x. E penúltimo, temos um oitavo da quantidade inicial, ou seja, um oitavo de x ao quadrado, né? Ou seja, 16 dividido por 8 dá 2, 2x ao quadrado. E, finalmente, 3 pares desse bando foram vistos brincando na água. 3 vezes 2, né, já que são 3 pares, eu tenho 6 unidades.
Assim, o nosso problema fica montado da seguinte forma. Eu tinha um bando inicial, que eu representei por 16x ao quadrado, e desse bando eu sei que 10 vezes a raiz quadrada foi para um lado, ou seja, 40x, 1/8 dessa quantidade foi para o outro, 2x ao quadrado, e mais 3 pares, totalizando a quantidade do bando, né? Então, temos assim um problema, uma equação do segundo grau, só que ainda não em sua forma final, né? Para ficar na forma final, vamos fazer assim, passar todas as variáveis que estão aqui do segundo membro da equação para o primeiro. Então temos 16x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, 40x estava positivo fica negativo, e o 6 que estava positivo fica negativo. Isso igual a zero. 16x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá 14x ao quadrado, menos 40x menos 6 igual a zero. Então, para descobrir quem é o nosso valor de x, basta aplicar a famigerada fórmula de Bhaskara, né? Vamos fazer assim. Aqui temos que os valores de A, de B e de C da equação são respectivamente 14, menos 40 e menos 6. Dessa forma, vamos descobrir o valor de delta, que é dado por menos b ao quadrado. Desculpem, não é um menos aqui não. É b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o valor de delta é menos 40 ao quadrado dá 1.600, menos 4 vezes 14 vezes menos 6. Então, obtemos 1.600, menos vezes menos dá mais, e o resultado de 4 vezes 14, então, assim nós temos o resultado de 4 vezes 14 vezes 6 dá 336, menos com menos dá mais, então 336 somado com 1.600, que dá 1936, né? Isso. Esse é o valor do meu delta. Veja bem que aqui no início eu poderia ter dividido toda a minha equação por 2 para simplificar, né, as variáveis. Eu resolvi não fazer, mas pode ser feito e resulta no mesmo resultado final. Então, continuando. O valor de x nós temos que é dado pela fórmula menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. X é igual. Lembrando que b vale menos 40, então fica menos o menos 40, já que esse menos aqui é da fórmula, mais ou menos a raiz quadrada de 1936, dividido por 2 vezes a, por 2 vezes 14. Assim, vamos obter menos com menos dá mais, mais ou menos, raiz de 1936 é 44, e 2 vezes 14 é 28, né? Então, daqui a gente já vê de imediato que não podemos prosseguir a nossa conta com esse menos aqui, ó. Não podemos fazer assim. De início teríamos o valor de x', né, dado por 40 mais 44 dividido por 28, e um x duas linhas dado por 40 menos 44 dividido por 28. Esse número aqui ele fica negativo, então ele não é útil aos nossos propósitos, né? Já que não faria sentido um número inicial negativo. Então, isso a princípio, né? Mas vamos calcular esses dois valores para ver que no nosso problema isso pode ser adequado. Então, 40 mais 44 dá 84.
Então fica 84 dividido por 28, e aqui fica menos 4 dividido por 28. Então vamos fazer aqui embaixo o seguinte. Então, dessa forma, o nosso valor para x' vai ser o quê? 84 sobre 28, que dá 3, e o valor de x duas linhas, menos 4 sobre 28, que dá menos 1 sobre 7. Né? Temos esses dois valores aqui para x' e x duas linhas. Esse é o resultado do nosso problema? Aí não, por quê? Porque o que o problema pede lá no começo é a quantidade desse bando de gansos aqui. Né? Olha aqui o finalzinho do problema dizendo o número de gansos do bando. Então, o que nós e como a gente adotou para o número de gansos do bando como sendo 16x ao quadrado, nós precisamos calcular o valor de 16x ao quadrado e não o valor de x apenas. Então, vou fazer essa consideração aqui nesse canto, né, da seguinte forma. Então, 16x ao quadrado. Isso é igual. Se o meu x for igual a 3, que é o valor de x', vai ser 16 vezes 3 ao quadrado, né? Que é igual 3 ao quadrado, eu sei que é 9. 9 vezes 16 dá 144. Né? Mas, se eu adotar o x como sendo menos 1 sobre 7, vai ser 16 vezes menos 1 sobre 7 elevado ao quadrado. Né? A gente vê que é um valor que já não faz tanto sentido aqui no nosso contexto, apesar dele ser positivo. Né? Então vai ser 16 dividido por... o menos, quando vai ficar elevado ao quadrado, ele fica positivo. 1 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado 49. Então fica 16 sobre 49. Então, a gente sabe que esse é um número menor do que 1. Né? Ele não faz muito sentido no contexto do nosso problema. Não faz sentido a gente falar de uma quantidade de 16 sobre 49 gansos de um bando. Né? Não faz sentido. Então, a nossa quantidade que estamos procurando é 144, e essa é a resposta do problema, ok? Então, espero que tenha ajudado, e façam esse procedimento, esse passo a passo na hora de resolver esse tipo de problema. Identifique quais são as variáveis, as frases, né? Você pode destacar no texto, colocar assim embaixo e tentar dar um valor a cada uma delas de acordo com a incógnita, né, que está sendo pedida no problema. Aqui vocês viram que no início eu adotei 16x ao quadrado como sendo o valor inicial, justamente por ser o número que eu consigo calcular a raiz quadrada e que eu consigo calcular 1/8, sem ter... para não ter que trabalhar com raízes raízes de variáveis dentro do meu problema, e nem com frações. Né? Então, os problemas que seguem, vocês podem adotar o mesmo procedimento, que vai facilitar bastante os seus cálculos. Né? Então, no mais é só isso. Qualquer dúvida, manda lá, aqui nos comentários ou lá no grupo de WhatsApp, e bons estudos a todos.